Boa noite a todos, meu nome é Rita, eu sou dirigente do Templo de Umbanda Caboclo Mata Virgem e hoje eu vim conversar com vocês sobre uma função muito importante dentro dos terreiros, que são os cambonos. Eu sei que é uma função que às vezes gera um pouco de dúvida para alguns, gera insegurança para outros, porque vão estar lidando diretamente com a entidade, vão estar ajudando numa consulta, o medo de errar é muito grande, de não saber pegar a erva que a entidade pediu, de não entender o que a entidade pediu, esquecer de escrever o que a entidade está falando e às vezes até mesmo pelo próprio consulente se sentir constrangido de estar conversando com uma entidade e estar o cambono ali do lado. Na realidade, a função do cambono é realmente ficar ao lado da entidade. Por quê? A entidade pode precisar alguma coisa, pode pedir para aquele cambono notar alguma coisa que ele queira relacionada àquela consulta, seja o nome de uma pessoa, um endereço, ou até mesmo passar uma orientação para aquela pessoa, porque não acreditem que a pessoa que está naquela consulta, que está sendo aconselhado por aquela entidade, vai lembrar de tudo o que a entidade passou. Às vezes vai passar só um banho, às vezes é só uma conversa realmente, aquela pessoa que foi se consultar precisa mais desabafar do que realmente um banho, um trabalho. Então, em algumas vezes não vai ter quase nada para ser anotado, em outras vezes sim, vai precisar anotar todo o passo a passo de um trabalho que uma entidade está passando, está orientando, seja um banho, mas é um dia específico, um horário específico, acender uma vela ou fazer mais alguma coisa mais específica. Então essa é a importância enorme de um cambono estar ao lado da entidade, a não ser que o próprio consulente vá anotar. Mas mesmo assim é importante o cambono estar do lado para que, se houver alguma dúvida, se de repente o consulente não entendeu o que aquela entidade está falando, o cambono está ali para auxiliar. E um trabalho que não foi executado da maneira que a entidade passou, né, pelo consulente, acaba se perdendo. Então o cambonar é super importante. Eu falo que aqui, pelo menos na nossa casa, eu falo com os médiuns que são principalmente os médiuns que entraram no terreiro há pouco tempo, são os médiuns iniciantes, que aproveitem esse período de cambonagem, porque depois sente falta. E é aquela história, o cambono, enquanto ele está trabalhando junto com a entidade, ele está aprendendo muito. Ele está vendo a forma de trabalho, ele está vendo as ervas que estão sendo passadas. Muitas vezes aquela orientação que está sendo dada para o consulente também serve para o cambono, porque vai fazer ele refletir, vai fazer ele parar para pensar um pouquinho também naquela consulta e ver que o que serviu para aquele consulente também vai servir para ele. Muitos terreiros falam que os cambonos eles não incorporam, que é uma função que vai ser um ajudante, ele vai estar ali o tempo todo, então ele não vai incorporar, mas não é bem assim. Isso pode acontecer até em alguns terreiros, mas a maior parte dos cambonos, eles são médiuns, como eu disse, são médiuns iniciantes, que eles vão estar se preparando para o futuro trabalhar com as suas entidades. Então, ele vai incorporar, seja antes de começar as consultas com as suas entidades, ele vai ficar as entidades vão ficar um pouco em terra, e depois, quando chegar o momento da consulta, aquela entidade vai se afastar para que o cambono, aquele médium, possa ajudar a entidade, possa ajudar durante as consultas e depois vai voltar ao seu desenvolvimento com a sua entidade. Eu costumo dizer muito para os médiums também que durante uma consulta, com o passar do tempo, né, que eles estão mais afinizados com as suas próprias entidades, eles vão sentir a presença da entidade ao lado. E muitas vezes até a própria entidade daquele médium vai estar mostrando para ele durante aquela consulta, não vai ter uma interferência nem nada, mas ele vai estar mostrando a sua forma de trabalho.
Ele vai estar mostrando que existem outras opções também para aquilo que está sendo abordado, outra forma de fazer, outra forma de trabalho, outra forma de solução para aquele problema. Jamais uma entidade vai interferir no trabalho de outra. E isso aí, como eu estou dizendo, a entidade ela pode estar mostrando para o seu médium, durante aquela consulta, a forma que ele trabalha, a forma que ele vai agir quando eles já estiverem trabalhando junto, o médium e a entidade, ou seja, o cambono e a sua entidade. Eu acho que isso é muito importante também, porque o médium vai aprender a forma de trabalho daquela entidade que ele está cambonando. Como eu disse, com o passar do tempo, a sua própria entidade também vai estar mais presente, vai estar mostrando para ele, dando uma visão maior daquele trabalho, daquela consulta, e também passando a sua forma de trabalho. Então, não achem que cambonar é uma coisa chata, é uma coisa cansativa, é chato você ficar do lado ali da entidade, o consulente se sente constrangido. Se observar que o consulente ele não está muito à vontade pelo cambono estar ali do lado, é só se afastar um pouquinho, mas não perder a visão daquela consulta. Porque se a entidade precisar do cambono em algum momento, ele vai chamar. Então o cambono estando ali do lado, é mais fácil ele atender. E até se antecipar alguma coisa que a entidade precise, que às vezes, quando existe uma sintonia tão grande entre a entidade e o cambono, às vezes só com um olhar da entidade, o cambono já sabe o que ele está querendo, já entende o que aquela entidade está pedindo. Então aproveitem muito esse período de cambonagem, aproveitem para aprender bastante, conhecer as entidades, conhecer a forma de trabalho. Eu costumo dizer aqui dentro da casa, logicamente que nós temos estudo, nós temos o estudo com as próprias entidades, eu mesmo converso bastante com os médiuns, nós temos dias específicos para isso, mas eu sempre falo muito para os cambonos e para os médiuns que observando é que se aprende bastante. Então, muitas vezes, você não precisa saber exatamente ser passado passo a passo o que está acontecendo num trabalho, numa consulta. Se você observar, você já vai estar tirando as suas próprias conclusões. Você aprende porque você entende o porquê daqueles elementos, aí você começa a analisar o que foi falado ali, o que está acontecendo, e você vai conseguir entender aquela consulta, o trabalho que foi pedido, a erva que foi passada, e depois também, qualquer dúvida, ou até mesmo se quiser aprender um pouco mais, você pode conversar com a entidade. Nenhuma entidade vai se negar a conversar com um médium, com um cambono, e explicar um pouco o trabalho dela. Logicamente que não vai falar a fundo o que foi feito ali, porque tem muitas coisas que não são para os nossos olhos. Os nossos olhos físicos não conseguem enxergar. Mas a entidade está tendo um trabalho muito maior e muito mais profundo que nós conseguimos ver. Então observem, ajudem, que é uma forma maravilhosa de aprendizado, uma forma maravilhosa de crescimento também. Procurem estar mais presentes, procurem estar bem atentos durante a hora que estão cambonando, a hora do trabalho, porque, como eu disse, um detalhe que escapa, um detalhe que não é anotado e que aquele consulente acaba deixando de fazer durante toda aquela orientação que a entidade passou para depois ser feito, acaba colocando um trabalho todo a perder. Não tenham medo de errar, não tenham medo de perguntar. Nenhuma entidade vai ser grosseira, nenhuma entidade vai punir porque vocês não sabem. Ninguém nasceu sabendo, nem eu, nem as entidades, eles também estão em evolução, eles também já tiveram vida terrena. Então as entidades, eles têm um coração muito grande, eles têm um carinho muito grande pelos médiuns. Logicamente que em alguns momentos pode haver alguma falta de atenção, pode haver alguma coisa que gere, às vezes até uma chamada de atenção, vamos dizer assim,
Mas é tudo com muito respeito, é tudo com muito carinho e tem que ser assim. Logicamente que isso vai acontecer se são coisas mais recorrentes, não uma coisa que aconteceu pela primeira vez. Então, durante uma consulta, se uma entidade pede para pegar uma erva, é porque ela vai precisar daquele momento. Então, procure se dirigir para buscar aquela erva e voltar rapidamente. Mesmo que um consulente chame atenção naquele momento, queira fazer alguma pergunta, pede licença, pede para aguardar um pouquinho, fala que daqui a pouco você volta, ou então se tiver um outro médium disponível naquele momento, chama para tirar aquela dúvida daquele consulente, mas não deixa uma consulta pendente no meio por alguma coisa que vocês ficaram de buscar, alguma coisa que ficou faltando para aquela entidade poder concluir aquela consulta, poder concluir aquele atendimento, certo? Então, aproveitem essa oportunidade, aproveitem esse período que é muito gostoso, que é de um grande aprendizado, porque com certeza lá na frente vocês vão sentir falta, como eu sinto e como eu sei que muitos médios sentem. Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouquinho o trabalho dos cambonos, que é um trabalho de extrema importância, não só juntamente com as entidades, mas também na firmeza da corrente, na ajuda dos pontos. É fundamental. Não podemos jamais menosprezar nenhum médium dentro de uma corrente, seja o médium iniciante, seja o médium que ainda não sabe nada, seja o médium que já está um pouco mais avançado. Todos eles têm a sua função, todos eles têm a sua, como é que eu posso dizer? Tem a sua função e tem a sua importância dentro de uma corrente, certo? Seja firmando, seja ajudando, seja cantando um ponto, todos são importantes. E não seria diferente com os cambonos. Volto a dizer que espero que esse vídeo tenha ajudado vocês um pouquinho, esclarecido um pouco mais sobre o trabalho dos cambonos, e qualquer coisa eu estou aqui para podermos esclarecer um pouquinho mais e tirar dúvidas. Uma boa noite a todos.